Vamos entrar então na palavra de Deus, para nada distrair você, em nome de Jesus. Abra comigo a sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo de número 4. João, capítulo 4, no verso 31. João, capítulo 4, verso 31. Vai aparecer no telão também. Mas se precisar de ajuda para achar, os irmãos vão lhe ajudar. Evangelho de João, capítulo 4, versículo 31. Antes de eu ler o texto, presta atenção aqui, olha para mim, só para eu situar você um pouquinho dentro do que eu vou falar aqui. Hoje eu vou falar um pouquinho para você sobre a importância de fazermos a vontade de Deus. Existe a nossa vontade e existe a vontade de Deus. Há coisas que eu posso fazer que não vão mudar muito, não vai influenciar em nada. Ah, pastor, a minha vontade hoje é de ir de terno cinza. Eu vim com terno cinza, não muda nada para Deus. Deus não está preocupado se meu terno é cinza, azul. Mas existem coisas que eu vou precisar orar e falar com Deus para saber a vontade dEle. Deus, qual a tua vontade? Deus não está preocupado com o que você vai comer hoje. Você pode comer, não, porque eu quero comer isso, eu quero comer aquilo. É a tua vontade, você come. Mas existem coisas que Deus vai querer fazer do jeito dEle. E a melhor maneira de você saber a vontade de Deus é você ler a Bíblia. A Bíblia mostra a vontade de Deus para nós. A Bíblia é o coração de Deus. Pastor, eu não sei qual é a vontade de Deus. Vai ler a palavra vai lhe dizer qual é a vontade dEle. Vai orar a Deus, Deus vai lhe mostrar. Deus sabe como fazer para mostrar para você a vontade dEle. Mas é importante fazermos a sua vontade, irmãos. A Bíblia diz, inclusive, que a vontade de Deus é o quê? Boa, que mais? Agradável e perfeita. Então eu preciso andar nessa vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita. Eu preciso saber o que Deus tem para mim, qual a vontade dEle para a minha vida. Se é bom, é agradável e perfeito, então eu quero. Quem quer uma coisa boa, agradável e perfeita? Até eu que sou o mais bobo quero. Agora a Bíblia diz também que há caminhos que ao homem parecem ser bons, mas o seu fim são caminhos de morte. Então eu não quero andar no meu caminho, eu quero andar no caminho de Deus. Entre a minha vontade e a de Deus, se Deus falou para fazer a dele, eu vou fazer a dele. Inclusive, talvez a oração mais famosa, todo mundo conhece, a oração do Pai Nosso, o que diz lá? Venha a nós o vosso reino e seja feito o quê? A vossa vontade. Esse versículo é muito lindo, é muito bonito. Na teoria, mas na prática, ele não é um versículo fácil de você fazer. Será que é fácil fazer a vontade de Deus? Na teoria, é lindo. Deus, eu quero fazer a sua vontade. A gente até chora falando isso para Deus, né? E na hora que Deus fala, a minha vontade é essa daqui, tu está mesmo disposto a fazer? Quantas pessoas relutando diante da vontade de Deus? Lembra o Abraão, quando Deus falou para ele, sobe lá no alto do monte e sacrifica o teu filho para mim? Você acha que foi fácil subir no alto do monte para sacrificar o filho? A vontade de Deus, irmãos, é muito tranquila quando Deus nos pede para fazer algo que a gente já está habituado a fazer. Coisas que a gente já gosta de fazer, aí é fácil. E quando a vontade de Deus vem na contramão e te pega, igual uma carreta, te atropela. Quando a vontade de Deus vem contra você, não era aquilo que você queria, não era aquilo que você esperava, não era aquilo que você sonhava. Você está mesmo disposto a fazer a vontade de Deus? A Bíblia mostra a vontade de Deus. A vontade de Deus é que você se converta, é que você receba Jesus como seu único e suficiente Salvador, para você se tornar filho de Deus. Aí Ele vai escrever o seu nome no céu, no livro da vida. Você vai se tornar filho de verdade. Essa é a vontade de Deus para você. Pastor, qual a vontade de Deus para mim? Que você receba Jesus como seu único e suficiente Salvador para você ir para o céu. Essa é a vontade maior, a vontade máxima de Deus, porque Deus quer que você vá para o céu com Ele. Mas a vontade de Deus é que também você se batize nas águas. Você já se batizou nas águas? Pastor, mas... Aí começa. Você não quer fazer a vontade de Deus? Jesus, que é Jesus, se batizou e você não quer ser melhor que Jesus, então? A Bíblia diz que quem crer e for batizado será salvo. E quem não crer será condenado. Então você vai ser condenado porque não quis fazer a vontade de Deus.
A vontade de Deus é que você perdoe. Está perdoando? Perdoa aquele que te ofendeu. A vontade de Deus é que o filho respeite seu pai, honre seu pai e sua mãe. Tu tem honrado teu pai e tua mãe? Você, jovem, está honrando tua mãe, está honrando teu pai? É a vontade de Deus, é. A vontade de Deus é que você respeite a autoridade. Você está respeitando as suas autoridades? Enfim, a vontade de Deus é que você ore, é que você lê a Bíblia, enfim. A vontade de Deus está aí, é um leque. E os mandamentos de Deus, a Bíblia diz que não são pesados. Ah, pastor, o que o senhor está falando é muito difícil. Não é. Se tem um vídeo na internet de um homem que fala assim, ó, uma das coisas mais difíceis que tem é ser crente, ser evangélico, ele fala. Aí pergunta para ele, por quê? Ah, porque você não pode roubar, você não pode enganar os outros. Ele vem falando assim mesmo, né? Ué, mas você já, é uma coisa, mesmo lá no mundo, você, né? Você precisa ser crente para fazer assim. Até quem não é crente, procura andar de um modo direito. Deus quer que nós façamos a vontade dele. Os mandamentos de Deus, a Bíblia diz que eles não são pesados. Se Deus está mandando você fazer alguma coisa, isso daí não é pesado para você. Diga graças a Deus. Talvez alguns estão dizendo, ah, mas isso que Deus mandou agora é muito difícil, pastor. A palavra fala aí que não. A vontade de Deus é boa, agradável e perfeita, e os mandamentos dele não são pesados. Mas vou lhe dizer, às vezes a vontade de Deus vai bater de frente com a sua. Você está disposto a fazer mesmo a vontade dele? A abrir mão de tudo para servir a Jesus? Às vezes a gente canta, né? Eu abro mão dos meus sonhos, abro mão dos meus planos. Você está mesmo disposto a abrir mão de alguma coisa para servir a Deus? O jovem rico disse, oh, bom mestre, o que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? Quando Jesus falou o que ele tinha que fazer mesmo, o que ele fez? Baixou a cabeça e foi embora. Você está mesmo disposto a fazer a vontade de Deus? Às vezes em oração a gente fala com as pessoas, fala com os amigos íntimos, oh, eu quero muito andar na vontade de Deus. E quando a vontade de Deus vem? Você está mesmo disposto a fazer? E quando a palavra diz assim, olha, trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Pastor, aí o senhor pegou pesado, aí não. Não mexe com isso não, porque aí... Ué, mas é a vontade de Deus, aí. E quando a palavra de Deus para você se consertar com alguém, se acertar com aquela pessoa que você estava brigado com ela, para você se reconciliar com ela. Ah, pastor, mano, aquela pessoa lá não dá para... Pronto. Você está mesmo disposto a fazer a vontade de Deus? Quando a palavra de Deus diz para você se guardar para o casamento, o jovem que está louco para se relacionar com a moça, mas ele sabe que a vontade de Deus é que ele espere, você está disposto a esperar? Para entregar o dízimo do seu casamento para Deus, você sabia que também a primeira relação é um dízimo que você dá para Deus no dia quando você se casa? Você está disposto a esperar? Irmão, há uma bênção tão grande para quem espera em Deus. Ontem foi um casamento de um rapaz que foi meu auxiliar. Eu acompanhei aquele rapaz desde que ele era solteiro, meu auxiliar, até que ele foi cadastrado como pastor, até que Deus deu uma igreja para ele, eu dei uma igreja a ele, e aí Deus deu uma companheira e ontem se casou para a glória de Deus. É tão bonito você ver que a pessoa não queimou etapas. É tão bom você ver alguém abençoado, alguém que você discipulou, que esteve ali, sabe, aprendendo com você e hoje está lá servindo a Deus, um pastor casado, bonito, irmão, exemplo para todo mundo. É bonito, triste é quando você vê a pessoa, sabe, se perder pelos caminhos. Então, a palavra de Deus vai falar um pouquinho sobre a vontade de Deus para nós. E eu vou aqui correr para conseguir falar tudo o que eu quero falar para você. Eu vou falar para você de 4 coisas que acontecem quando você se decide fazer a vontade de Deus. Pastor, eu quero fazer a vontade de Deus. O que vai acontecer comigo se eu fizer a vontade de Deus? Essas 4 coisas estão sujeitas a acontecer a você se você fizer a vontade de Deus. Então vamos ler o texto aqui para a gente entender o que estava acontecendo aqui. Antes de eu ler, presta atenção aqui, porque senão você não vai entender. Esse texto, ele mostra o momento em que Jesus estava passando por Samaria, se você ler versículos antes. Samaritanos e judeus não se falavam, mas Jesus passa por dentro de Samaria. E ele chega a um poço, o chamado Poço de Jacó, e ali junto ao poço, Jesus permanece e os discípulos vão comprar comida. Jesus fica só junto ao poço. E ali uma mulher vem tirar água, uma mulher de Samaria, a Bíblia não diz o nome dela. E ela então se aproxima e Jesus pede água para ela. Só que judeus e samaritanos não se falavam. E ela fala para Jesus, como é que você está me pedindo água? Você não sabe que o seu povo e o meu, a gente não se comunica, não tem diálogo entre a gente? Que negócio é esse? Fica brava com ele, né?
E aí Jesus começa a falar com ela: olha, se você soubesse quem sou eu, se você soubesse quem é que está te pedindo água, se você soubesse quem sou eu, é você quem ia me pedir água, e eu ia te dar uma água diferente dessa que você vem pegar aqui todo dia, porque essa daqui você bebe, vai ter sede de novo, mas a água que eu te der, você vai beber e nunca mais vai ter sede. A água da vida. Jesus é a fonte da vida. Se você beber de mim, se você beber das minhas águas, da minha palavra, da minha presença, essa sede, esse vazio de dentro da tua alma vai sair. A sede é um vazio da alma, irmão. Tem gente com a alma vazia. Um pregador disse certa vez que o vazio da alma é do tamanho de Deus. Nada vai preencher, nem todo o dinheiro do mundo, nem toda a fama do mundo preenche, porque o vazio é do tamanho de Deus. Só Deus entrando no coração para preencher o vazio. Nada mais preenche o teu vazio, só Deus. Porque Ele é grande demais. Se o vazio é do tamanho dele, só Ele, com a grandeza dele para preencher. E aquela mulher se interessa pela água. Ela diz: então eu quero dessa água aí. E Jesus fala: olha, vai lá, chama o teu marido e vem aqui. Ela disse: eu não tenho marido não. Ele falou: pois é, você não tem marido mesmo não, você já teve com 5, o homem está com 6 agora, e esse 6 também não é teu marido. Jesus vai então mostrando que conhecia a vida dela. E ela fala: eu vejo que você é um profeta. E ela fica tão impressionada, que ela deixa o cântaro de água ali, esquece que ela veio tirar água, e vai buscar pessoas para ouvirem aquilo que ela estava ouvindo. E ela vai até os samaritanos e diz: olha, vamos lá, porque tem um homem falando coisas ali que eu nunca ouvi ninguém falar. Será que não é ele o Messias? Vamos lá para vocês verem. E os samaritanos vieram e se maravilharam com Jesus. Tiveram uma experiência grande com Jesus. Se maravilharam com aquilo que aconteceu ali. E o texto que eu vou ler com você agora, irmãos, é o momento em que os discípulos tinham ido comprar comida. Eles voltam com a comida e encontram Jesus conversando com uma mulher. Já não era muito comum, que dirá conversando com uma samaritana, aí era mais incomum ainda. Eles ficaram meio que assim, né, impressionados, mas não perguntaram nada para Jesus, ele é o mestre, né? E eles chegam com a comida e falam para Jesus: Jesus, o senhor não vai comer? Come aí. Até porque, se Jesus não comesse, eles também não comeriam. O líder não tem que comer primeiro? Ele é o líder, eu deixaria Jesus comer primeiro. E você? Você ia atacar tudo e comer na frente dele e deixar Jesus com fome? Jesus não tem que comer primeiro? Sim ou não? Os discípulos então começam a insistir com Jesus: Jesus, a gente trouxe comida. Come aí, porque minha barriga está nas costas aqui. Se o senhor não comer, eu também não como. Era a hora do almoço. Você na hora do almoço não está vendo bolinha, como diz o carioca? Vendo até com tudo azul na tua frente? Deixa ele comer primeiro, você vai deixar, né? O líder, você deixa ele fazer primeiro. Irmão, era hora do almoço, trouxeram a comida e ficaram insistindo com Jesus: Jesus come, e Jesus não queria comer. Aí vem esse verso 31, vamos lá. E entretanto seus discípulos lhe rogaram dizendo: Rabi, come. Porém ele lhes disse: uma comida tenho para comer que vós não conheceis. Então os discípulos diziam uns aos outros: trouxe-lhe porventura alguém de comer? E Jesus disse-lhes: olha aí, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Que bonito isso daqui. Os discípulos insistindo com Jesus: Jesus, come aí, a comida está aí, poxa. Jesus disse: não, tem uma comida para comer que vocês não conhecem. Será que alguém deu comida para ele? Porque Jesus estava tão bem, né? Não estava com fome igual ele, cambaleando igual eles, caindo lá de fome, não? Será que alguém trouxe comida para ele? Jesus falou: a minha comida é fazer o quê, irmãos? Fazer o quê, irmãos? A vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Essa é a comida que Jesus quer que nós comamos também. Claro que você vai comer arroz e feijão, mas você precisa se alimentar também da vontade de Deus. A vontade de Deus alimenta, a vontade de Deus sustenta. Aí vem a primeira lição aqui, eu vou falar bem rapidinho para a gente, por causa do tempo da gente. 4 coisas que acontecem quando eu faço a vontade de Deus. Primeira coisa, irmãos, a vontade de Deus nos mantém de pé. A vontade de Deus nos sustenta. Olha que interessante, os discípulos cheios de fome,
trazendo comida, e Jesus não queria comer, e Jesus não se mostrou fraco. Jesus não se mostrou sonolento. Quando você fica muito tempo sem comer, dá sono em você também? Sim ou não? Dá. Jesus não estava sonolento, cansado, triste, com fome, não, Jesus estava bem. E eles falaram assim, será que alguém trouxe comida para Jesus? Porque ele está tão bem, apesar de ser hora do almoço e ele não ter comido nada. Não demos comida para ele, mas olha como é que o mestre está bem, ele está forte, ele está bem. A vontade de Deus nos sustenta. Diga glória a Deus, irmãos. Quando eu ando de acordo com a vontade de Deus, é assim que as pessoas vão me ver, animado, bem, forte. Faz assim para o seu irmão, mostra o papai para ele, fala assim, aqui, quando eu faço a vontade de Deus, eu fico forte. Diga, eu estou forte. Jesus estava forte, por quê? Porque ele fazia a vontade de Deus. A vontade de Deus me alimenta. Aí você vai ver aquele que é desobediente a Deus, está lá capengando. Parece que tem um caminhão nas costas dele. Leva, Jesus. Não aguento, não. Mas Jesus todo fortão, irmão. Quem faz a vontade de Deus fica sustentado. A vontade de Deus me sustenta fisicamente também. Meu físico me dá saúde, a vontade de Deus me faz ter saúde. Quando eu faço a vontade de Deus, Deus me restaura fisicamente e espiritualmente. Jesus estava lá bonitão, parece que deram comida para ele, será que alimentaram Jesus na nossa ausência? Não, é que ele fazia a vontade de Deus e a vontade de Deus o fortalecia. Primeira lição, a vontade de Deus, quando eu pratico a vontade, quando eu faço a vontade de Deus, ela me fortalece. Você quer ser um crente forte? Quem quer ser um crente forte? Quer ser um crente forte? Faça a vontade de Deus e você vai ser um crente forte. Fisicamente, espiritualmente, em nome de Jesus, com muita saúde física, com muita saúde espiritual, de modo que as pessoas vão olhar e falar assim, gente, ele está sempre forte, está passando por luta, por dificuldade, mas está sempre para cima, sempre animado. Eu não vejo ele desanimado, não. Olha como é que ele é forte, como é que ele está bem com Deus, está sempre sorridente. É a vontade de Deus que faz isso, irmão. Segunda lição ainda aí, João 4, no verso 35, agora, segunda lição. Versículo 35, João 4, 35, diz assim, não dizeis vós, que ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Eis que eu vos digo, levantai os vossos olhos e vede as terras que já estão brancas para a ceifa. E o que ceifa recebe galardão e ajunta fruto para a vida eterna, para que assim o que semeia como o que ceifa, ambos se regozijem. Amém, Jesus? Olha o que Jesus fala aqui. Ele diz o seguinte, olha, vocês dizem que ainda falta alguns meses até a colheita, 4 meses até a colheita. Eles conheciam os tempos ali, olha, falta 4 meses, faltavam mesmo 4 meses para colher. Já haviam plantado, faltava um tempo ainda para colher, 4 meses. Aí Jesus fala assim, mas eu digo para vocês diferente, os campos já estão prontos para serem colhidos. Vocês dizem que faltam 4 meses, mas eu digo que já chegou o tempo de colher. Amém, Jesus? Quem faz a vontade de Deus consegue enxergar algo que ninguém enxerga. Jesus estava enxergando algo que os discípulos não conseguiam enxergar. Eles comiam só a comida física, mas não comiam da vontade de Deus. Quem come da vontade de Deus vai ver coisas que ninguém consegue ver, vai ter uma visão aguda que ninguém consegue ter. E Jesus fala assim, vocês estão dizendo que falta 4 meses para acontecer? Eu digo que já está acontecendo em nome de Jesus. Já é o tempo de colher. Quem crê que já está acontecendo? Tem gente dizendo assim, eu estou esperando, vai acontecer. Na minha vida já está acontecendo em nome de Jesus. Eu vejo Deus fazendo. Você está aí pensando assim, pastor, vai demorar ainda 4 meses, né? Fazer o quê, né? Vamos esperar. E eu digo, já está acontecendo. Eu já estou provando do milagre. Quem já está provando do milagre, diga glória a Deus. Eles estavam julgando a coisa para daí a 4 meses. Daí a 4 meses vai acontecer. Jesus falou, não, já está acontecendo. Irmão, Deus é Senhor do tempo. Ele pode fazer com que aquilo que ia demorar a acontecer, você com os olhos da fé já vê acontecendo agora. Por isso que você não desfalece, por isso que você não desanima, porque você enxerga diferente dos demais. Enquanto está todo mundo desanimado, esperando, vai acontecer. Não, o meu já está acontecendo.
Eu já vejo o milagre em nome de Jesus. Eu já vejo os campos prontos para serem colhidos. Pare de ficar jogando as coisas para depois. Não, amanhã eu faço, amanhã eu colho. Não dá tempo de colher, não. Amanhã eu tomo posse da bênção. Amanhã eu recebo a bênção. Amanhã eu me batizo. Amanhã eu faço. Amanhã eu faço. Amanhã eu faço. Amanhã, daqui a 4 meses. Não, não. É agora. Você tem que ver como Jesus vê. Você sabe se vai estar vivo amanhã? Jesus volta e aí? Você fica aí? Ou morre, fica aí, perde a bênção. Não, daqui a um tempo eu me posiciono, pastor, daqui a 4 meses, não, é agora. Jesus falou, não, daqui a 4 meses, não. Eu já vejo os campos prontos para serem colhidos, a hora de colher é agora. Quem faz a vontade de Deus, irmão, sabe o tempo da colheita, consegue enxergar a hora da colheita, consegue enxergar a colheita, quando muitos ainda estão enxergando plantação. Plantar, eu já estou enxergando colher em nome de Jesus. Ou seja, aquele que faz a vontade de Deus vai ver coisas que ninguém consegue ver. Tem uma visão diferenciada. Diga graças a Deus. É só fazer a vontade de Deus. Terceira coisa, para dar tempo de eu falar tudo o que eu queria falar aqui. João capítulo 5 agora, versículo 30. João 5, verso 30. Jesus estava ali, já tinha feito outros milagres, outras coisas, mas olha essa declaração dele, João 5,30. Diz assim, eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma. Como ouço, assim julgo. E o meu juízo é o quê? Justo. Por quê? Porque não busco a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. Olha o que Jesus está dizendo, eu faço a vontade do Pai que me enviou, não faço a minha. E por causa disso, o meu juízo é justo. Diga glória a Deus. Fala assim, o juízo de Jesus é justo. Sabe o que é isso? Ele julgava de modo correto. Ele não era injusto no seu julgamento. Ele julgava de forma certa. Ele não errava nos seus julgamentos. Era um julgamento certo. A percepção dele era uma percepção certa. O juízo de Jesus era o juízo certo, verdadeiro. Isso quer dizer o quê, irmãos? Que Jesus julgava de modo correto, então ele não era enganado por ninguém. Quando você julga de modo correto, você não é enganado. Me mostre alguém que enganou Jesus. Tem como enganar Jesus? Porque o juízo dele é verdadeiro. Ele, quando julga, ele julga de modo certo. A percepção dele, o que é o julgamento? É uma percepção, eu percebo assim e tal, e não, isso aqui é assim. A percepção de Jesus não é errada, é certa. Resumindo para nós, irmão, Jesus andava na vontade de Deus. Quando eu ando na vontade de Deus, meu juízo vai ser certo, ou seja, eu não vou ser enganado. Amém ou não amém, irmãos? Quem anda na vontade de Deus dificilmente vai ser enganado. Porque o seu juízo, igual ao de Jesus, vai ser verdadeiro, a sua percepção vai ser verdadeira. Aparecerão ofertas, o diabo vai colocar ofertas diante de você, vai aparecer coisas bonitas diante dos seus olhos, mas se o seu juízo é verdadeiro, você não vai ser enganado, você vai julgar de modo correto, vai entender, isso aí não é de Deus não. É igual Neemias, toda hora chegava alguém, Neemias, para o que você está fazendo aí, para a construção do muro, vem fazer outra coisa. Ele dizia, não, eu estou fazendo uma grande obra, não posso deixar a obra para ir ter com vocês. O juízo de Neemias era um juízo verdadeiro, ninguém enganava ele não, irmão. Tentavam enganar, subornavam pessoas para fazer o Neemias parar a obra. Tinha gente que ganhava dinheiro para tentar desanimar Neemias, e Neemias sabia, não, esses aí são dos inimigos, o juízo dele é verdadeiro, irmão. Quem faz a vontade de Deus tem um juízo verdadeiro, dificilmente você será enganado se você fizer a vontade de... Mas se fizer a tua, meu irmão, tu já está enganado, já caiu do cavalo, como diz o outro. Quer ser uma pessoa que não é enganada? Faça a vontade de Deus, seu juízo vai ser verdadeiro, irmão. O diabo vai tentar te dar uma rasteira, o diabo vai querer usar pessoas para te dar uma pernada, mas se o seu juízo é verdadeiro, você não vai ser enganado. Jesus disse, o meu juízo é verdadeiro, porque eu faço a vontade do meu Pai. Irmão, quanta gente enganada por aí, enganado pelo namorado, namorou, falou que ia casar, não casou nada, falou que ia fazer, não fez nada. Por que tanta gente tropeçando? Por que tanta gente triste na vida? Ô, pastor, fui enganado por isso, fui enganado por aquele outro, me enganou, me deu uma pernada ali, falou que ia me pagar, não pagou, falou que... Por que tanta coisa acontece?
Às vezes, a gente não está fazendo a vontade de Deus, porque se fizer a vontade de Deus, você não vai ser enganado. Diga glória a Deus, irmão. Não vai ser. Porque Deus vai preservar você, Deus vai guardar você. Não vai ser enganado. Uma vez eu lembro um testemunho de um pastor, ele contou que um dia chegou na igreja uma pessoa, e às vezes as pessoas vêm à igreja, pediam ajuda. Esse homem, ele chorava muito, dizendo que ele estava faltando as coisas na casa dele, aquela coisa toda, o gás acabou e tal, enfim, só para a gente falar bem rapidinho. E ele comoveu o coração do pastor. E o pastor falou com o auxiliar: vem cá, meu auxiliar, você vai fazer o seguinte, eu vou tirar um dinheiro aqui do meu bolso, toma aqui. Você vai lá no mercado, vai fazer uma compra para ele. Você vai comprar o gás dele, vai levar na casa dele e vai fazer uma oração dentro da casa dele. E o auxiliar falou: sim, senhor, vamos lá. E levou o camarada no mercado, falou: compra aí o que você quiser. O camarada comprou. Quando terminou de fazer a compra, o camarada já ia para pagar a compra, né? O camarada falou: não, agora que já está tudo certo aqui, você já pagou a compra, pode deixar que eu me viro aqui. Ele falou: não, o pastor falou para eu ir na tua casa, levar a compra na tua casa, ainda comprar o gás para você, fazer uma oração na sua casa. Não, mas não precisa não, porque a compra já está feita, você vai se incomodar de ir na minha casa? O gás eu me viro, já está a compra aqui, deixa que eu me viro. Não, o meu pastor mandou. Olha a vontade de Deus aí. O meu pastor mandou. Porque se o pastor mandou, não é também a vontade de Deus? O pastor não é homem de Deus? Vai lá. Não, o pastor falou para eu ir na tua casa, e eu vou na tua casa, vou fazer uma oração lá, e vou levar o gás lá na tua casa. Enfim, o camarada falou: peraí, eu lembrei só de um negócio aqui, faltou um negócio aqui, posso pegar ele rapidinho? Pode. O camarada foi lá para pegar, e o auxiliar está lá com a compra toda, esperando para levar na casa dele. O camarada não voltou. Ele procurou, o cidadão procurou dentro do mercado, cadê o cidadão? Não voltou. Ele foi, devolveu as compras, voltou ao pastor com o dinheiro na mão, e falou: pastor, está aqui o dinheiro do senhor. Ué, irmão, você não fez o que eu falei para fazer? Ele disse: fiz, comprei a compra, tudo direitinho, mas ele não quis que eu fosse na casa dele, comprasse o gás para ele, fizesse uma oração na casa dele, não, porque ele sumiu, desapareceu, estou lá esperando lá, fiquei há quanto tempo esperando, o homem sumiu, simplesmente o homem sumiu. Por quê? Era uma mentira. Ele queria enganar o pastor. Enganou o pastor? Não. Deus não permitiu. Irmão, você não será enganado se você fizer a vontade de Deus. O pastor era fiel a Deus, o pastor ainda falou assim: veja, aquele que é dizimista fiel, o diabo não vai roubar dele. O diabo queria roubar, queria enganar. Se aproveitar da boa vontade, mas não conseguiu. Por quê? Quem faz a vontade de Deus dificilmente vai ser enganado. Amém, irmãos? Para eu encerrar com você, agora, ainda no Evangelho de João, capítulo 17, versículo de número 4. Você viu que Jesus faz a vontade de Deus. Esse aqui é rapidinho para a gente fazer a oração. João 17, versículo 4. Jesus estava aqui conversando com seus discípulos e orando com eles. Aí, olha aqui a oração de Jesus, algo que ele pede a Deus, aqui, algo que ele pede ao Pai. João 17, verso 4, diz assim: eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. E agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Olha o que Jesus está dizendo: Pai, eu vim aqui nesse mundo para fazer a sua vontade, e aqui eu glorifiquei o teu nome aqui nessa terra. Sabe como é que eu glorifiquei o teu nome? Terminando a obra que o Senhor me deu para fazer. Aquilo que eu comecei a fazer, eu terminei. Eu consegui terminar. A sua vontade, aquilo que era a sua vontade, eu consegui fazer, eu consegui terminar. E Deus é glorificado. Ele estava falando: glorifica então o teu nome. Eu consegui te glorificar aqui, eu consegui glorificar o Senhor fazendo a tua vontade e terminando. Eu até já comentei isso aqui em algum momento, que quando nós terminamos algo, nós glorificamos a Deus. Tem gente que tudo que começa não termina. Começa a fazer um curso, para. Começa a ler a Bíblia, para. Tudo que começa não consegue terminar. Namora, no caso, começa... Por quê? Deus quer que você termine. Quando nós fazemos a vontade de Deus, como Jesus fazia, nós conseguimos terminar aquilo que nós começamos. Quem quer terminar aquilo que começou? Faz a vontade de Deus, que Ele vai lhe ajudar a terminar. Talvez haja tanta coisa inacabada na sua vida, tanta coisa que não terminou ainda, físicas e materiais, espirituais, físicas, sabe, quanta coisa que talvez ainda não terminou, você não conseguiu concluir. Faz a vontade de Deus, que Deus vai lhe ajudar a terminar. Jesus estava dizendo: eu terminei, eu concluí a obra que o Senhor me deu para fazer.
Termine, meu irmão. Deus te chamou para terminar, Deus te chamou para concluir. Quando a gente faz a vontade de Deus, Deus nos ajuda a terminar aquilo que nós começamos. Irmãos, está cheio de coisa inacabada aí na tua vida, poxa. Termina isso. Começou a fazer e não termina? Termina. Sua vida é um ciclo. Tem pessoas que são marcadas por isso. É um estigma que há sobre ela, uma marca que há sobre ela. Aquele ali, tudo que começa não consegue terminar. Muda isso hoje. Fazendo a vontade de Deus, você vai começar e você vai terminar em nome de Jesus de Nazaré. O que o apóstolo Paulo disse? Eu combati o bom combate. Eu acabei a carreira. Eu fui até o fim. Eu acabei, eu terminei. E eu guardei a fé. Já agora a coroa da justiça está guardada para mim. Meu irmão, o Paulo terminou. Vamos terminar, vamos até o fim. Quem faz a vontade de Deus vai até o fim. Quem faz a vontade de Deus não desiste no meio do caminho. Quem faz a vontade de Deus não para, não desanima, ele vai até o fim. Ele combate o bom combate, ele acaba a carreira e ele guarda a fé no coração. Diga glória a Deus. Vamos pegar essa palavra e guardar no coração, irmãos? Quem faz a vontade de Deus, então, a vontade de Deus o sustenta. Quem faz a vontade de Deus tem uma visão diferente, uma visão que ninguém tem, uma visão aguda como ninguém tem. Quem faz a vontade de Deus, o seu juízo é verdadeiro, você não vai ser enganado. E quem faz a vontade de Deus começa e termina o que começou, em nome de Jesus. Vamos aplaudir a palavra do nosso Deus.